Olá, bom dia, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Elaine e a gente está aqui no canal para motivar você e tornar a sua vida melhor, ajudar você a tornar a sua vida melhor. E hoje a gente está aqui para falar a respeito de perdão, né? De você se perdoar pelas coisas que aconteceram no seu passado, pelas pessoas que passaram e fizeram da sua vida, né, um momento ruim, que fizeram coisas que não eram boas para você, que te perseguiam, que te faziam alguma coisa no passado, pessoas que já se foram, pessoas que ainda estão aqui, mas a gente tem que se perdoar pelo aquilo que a gente deixou de fazer, que muitas vezes a gente continua vivendo aquele passado, das coisas ruins que já passaram na nossa vida. Cada vez que você começa a reviver as coisas ruins da sua vida, que você começa a falar das coisas ruins que aconteceram na sua vida, de uma pessoa que passou na sua vida e que tornou a sua vida ruim, se você continua falando daquela pessoa, continua falando das coisas que você não perdoa aquilo que aconteceu, mesmo você perdoando, se você continua falando naquilo ali, repetindo, você começa a reviver aqueles momentos que aconteceram no passado e aquele sentimento, aquela revolta que você teve no passado. Se você não conseguiu perdoar, você continua tendo, você começa a reviver aquele momento. Cada vez que você fala ou pensa naquele momento, você começa a reviver as coisas que aconteceram naquele momento. E a gente tem que perdoar. A gente perdoa as coisas que nos aconteceram, a gente pede perdão pelas coisas que a gente fez e que a gente deixou de fazer. Muitas vezes a gente fica, né? Por que eu não fiz isso naquele momento que eu deveria ter feito, né? A gente começa a remoer, né? A minha vida poderia ter sido melhor se eu tivesse tomado uma atitude, se eu tivesse, né, feito alguma coisa para aquilo terminar, aquela agressão, aquela situação que eu estava vivendo. E a gente tem que perdoar. Tem que perdoar a pessoa para que você viva melhor. Para que você viva melhor. Não perdoar a pessoa para que a pessoa viva melhor, mas para que você viva melhor. No momento que você perdoa aquela pessoa pelas coisas que ela fez no seu passado, você se perdoa também, né? Aí você tem que se perdoar também por essas coisas, que no fundo as pessoas acabam se sentindo culpadas por não ter tido uma reação na hora, por ter deixado aquilo acontecer, por, né, por continuar, às vezes, vivendo com aquela pessoa, né? Ou porque... Então a gente tem que se perdoar. Porque se a gente não se perdoar e não perdoar as coisas que aconteceram pra gente, a gente não consegue viver o presente. A gente continua no passado. Se você continua ainda repetindo e falando e pensando nas coisas que aconteceram no passado, culpando o seu passado por aquilo que você é hoje, né? Culpando as coisas que aconteceram, você não consegue viver o presente. E viver o presente é muito importante, porque se você não vive hoje o seu presente, não tenta viver feliz esses momentos, que para você ser feliz precisa ter pouca coisa. Se você tem filhos, se você é casada, estar com seus filhos, né, acompanhar assim o crescimento deles, né, sair, passear, né, viajar, conversar com seus filhos, essas coisas a gente tem que viver no nosso presente. A gente não pode deixar passar essas fases, né? Quem tem filho sabe que a gente não pode deixar passar essas fases, porque dali uns anos passou e aí você começa a pensar assim, eu não me... tem coisas na vida do meu filho que eu não passei, porque eu estava longe do meu filho, longe da minha filha, então tem coisas que eu não vi acontecer, né? Que eu não vi ele começar a falar, às vezes eu não estava presente quando ele começou a caminhar. Então essas coisas aí a gente tem que estar assim ali perto para que a gente tenha na memória esses momentos bons, né? Reviver de novo esses momentos bons. E os momentos ruins que a gente passou, a gente tem que tentar esquecer. Perdoar as pessoas que fizeram coisas ruins pra gente, se perdoar também pelas coisas que não fez ou que deixou de fazer e começar a olhar o presente e viver com os olhos no futuro. Eu digo com os olhos no futuro por quê? Porque a gente tem que ter uma ambição de melhorar de vida, de mudar, né, de olhar para o futuro, como vai ser o seu futuro. Se você vive o seu presente, não pensa também no futuro, se você só vive agora, o momento de agora, e não faz nada para melhorar o seu futuro, acho que
acha que não precisa fazer nada, aí o futuro é amanhã, é depois da manhã, e as coisas estão acontecendo rapidamente, e quando você viu, você deixou o tempo passar e não fez o que deveria ter feito para melhorar a sua vida. Então a gente tem que estar sempre assim. Para ser feliz basta muito pouco, como eu falei antes. Para ser feliz, para a gente ser feliz, a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta, do jeito que a gente quer. A gente tem que estar junto das pessoas que a gente ama, né? É muito simples.